pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. A fé que nos liberta do mal. Eu agradeço a Deus pela misericórdia divina, já só como missionário, como nosso irmão falou, já são 23 anos como missionário em tempo integral, mas desde 1980 eu sou missionário, 45 anos, graças a Deus, pela misericórdia divina, 42 anos de casado, 3 filhos, 8 netos, mais um neto a caminho, está indo para 9 netos já, graças a Deus. E eu tenho visto que a fé é a principal arma para nós afugentarmos o demônio. Santo Antão, que é o pai da vida monástica, ele é chamado o pai do deserto. Ele dizia: a fé é o escudo que o demônio não consegue atravessar. Vou repetir essa frase de Santo Antão. A fé é o escudo que o demônio não consegue atravessar. Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 a 11. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 até 11. É Pedro falando como primeiro Papa. É uma alegria, nós temos uma igreja que celebra Leão XIII e agora Leão XIV, como Papa de número 268, é uma alegria. A nossa fé vem dos apóstolos. Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do céu e da terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus nos dá uma garantia de que o inferno não vai nos derrotar se permanecermos na igreja. E aqui São Pedro, nesse trecho, no capítulo 5, versículo 8, ele vai falar como Papa a cada cristão de todos os tempos e em todos os lugares. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vamos repetir junto? Resisti-lhes forte na fé. Mais uma vez. Resisti-lhe forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. São Pedro começa dizendo: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário anda em redor de vós,
como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, por acaso o demônio é um leão? Sim ou não? Levante a mão e fala assim: não. O leão da tribo de Judá, conforme Apocalipse 5, versículo 5, é Jesus. Ele ruge como um leão, ele assusta como um leão. E o jeito de nós nos defendermos do demônio é pela fé. E o próprio São Pedro fala que Deus, na sua permissão divina, na sua sabedoria, Ele pode permitir que sejamos provados, sofremos, choramos. Mas com essa provação, o resultado dela é que, se a gente resiste na fé, vem 3 palavras muito fortes de São Pedro. Primeiro, vos aperfeiçoará. Segundo, vos tornará inabaláveis. Terceiro, vos fortificará. Vai nos tornar perfeitos, inabaláveis e fortes. Resistir na fé é uma ordem de Jesus para cada um de nós. E eu me lembro de alguns anos isto, uma senhora me procurou, dizendo que o marido dela estava no estado de alcoolismo tal, que já havia 30 anos que aquele sofrimento se arrastava. Ele tinha uma oficina de automóveis, ele saía da oficina, passava no boteco, enchia a cara de aguardente de cana, cachaça, e já chegava em casa alcoolizado. E ela disse: já fiz tudo, já briguei, ameacei separar, eu brigo com ele todo dia, isso tem 30 anos, já até separei quarto, não adianta. A rotina se repete: oficina, boteco com cachaça, e chega bêbado em casa. Cansei de brigar com ele. Eu disse para ela: você tem que lutar é pela fé. Você está brigando errado. E eu pedi que ela abrisse uma passagem que eu peço a você também que abra. É muito conhecida nossa. É de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. Eu pedi que ela abrisse essa passagem de Efésios capítulo 6, versículo 10. Que quem é de caminhada, a maioria conhece essa passagem, porque é da armadura do cristão. Versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir à cilada do demônio. Estou novamente aqui agora, não é São Pedro, agora é São Paulo. Ele vai dizer que nós temos que resistir, que Deus vai nos dar força para nos defender contra o inimigo da nossa salvação. E lá no versículo 12, São Paulo fala assim: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Eu disse: minha irmã, a nossa luta é espiritual. Você está brigando contra o seu demônio? Perdão, você está brigando contra seu marido? Tem que brigar contra o demônio. A sua luta é espiritual, é contra as forças do mal espalhada nos ares. Perguntei para ela: alguma vez você fez oração de libertação pelo seu marido?
Você já ousou expulsar o demônio da vida do seu marido? Ela disse: ele não aceita a oração. Meu irmão, minha irmã, repita comigo: todo mundo aceita a oração. Bem forte, todo mundo aceita a oração. Basta estar dormindo. Não é verdade? Reza com ele dormindo. Assume a sua autoridade de cristã. O próprio Jesus fala, abre a sua Bíblia e eu mostrei para ela também, Marcos capítulo 16, versículo 17. Eu mostrei que essa autoridade que Jesus nos dá é para todo batizado. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes milagres acompanharão os que crerem. E na lista dos milagres, Jesus coloca a oração de libertação: expulsarão os demônios em meu nome. Não é no nome qualquer, é o nome de Jesus. São Paulo fala em Filipenses 2, 5 em diante: sendo ele de condição divina, se esvaziou, em grego kenosis, se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição humana, e humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é, bem forte, que Jesus Cristo é o Senhor. Não é um nome qualquer. Você que é batizado tem essa autoridade de mandar embora o demônio da sua vida e de quem você ama. Esses milagres acompanharão os que crerem. É como se fosse uma procuração. Imagina você ter que sair do país, mas chega para um filho seu que tem muita responsabilidade, e você assina uma procuração para ele movimentar sua conta e outras atividades que são necessárias. O seu filho, com aquela procuração, ele vai até o gerente do banco, ele vai assinar no seu nome. Jesus lhe deu essa autoridade como batizado, de expulsar o demônio no nome do Senhor. E aquela senhora guardou a palavra no coração. Numa quinta-feira, o marido dela chegou mais bêbado do que nunca, e ela estava determinada que naquela noite ela rezaria com seu marido. Ele já foi direto para o quarto sem sequer tomar banho. Naquele estado de alcoolismo que ele chegou, trocando as pernas, completamente ébrio, ninguém acordaria ele. Nem que se soltasse uma bomba, um rojão no quarto, seria capaz de acordá-lo. Ressonava profundamente quando ela abeirou-se da sua cama, ajoelhou-se, estendeu a mão e tocou no seu marido e disse assim: em nome de Jesus, eu te expulso, demônio do adultério. O marido, não foi ele que falou, era uma terceira voz. Uma terceira voz falou através do marido: ele é meu, eu matei o pai dele de tanto beber e vou matar ele também. Ela havia se lembrado que seu sogro havia morrido de cirrose hepática, e o marido dela estava no mesmo caminho. Mas ela tinha que resistir na fé,
Repita comigo: eu preciso resistir na fé. O mal não pode me assustar. O mal não pode me apavorar. Ele ruge como leão, mas comigo eu tenho o leão de Judá, que é Jesus. Quando o leão aparece, o lobo tem que fugir. Amém? Ela não se deixou vencer com aquela ameaça do demônio que falava através do marido. Ela levantou a sua aliança. Apesar daqueles anos de sofrimento, ela havia honrado o seu matrimônio e não tinha tirado aquela aliança. Ela disse: eu sou de Jesus, e pelo meu matrimônio eu sou uma só carne com meu marido. E se eu sou de Jesus, meu marido também é de Jesus. Ele não é seu. Eu te ordeno, o demônio vai embora do meu marido, imediatamente e definitivamente. Parecia que nada havia acontecido, mas ela tinha resistido na fé. No outro dia ele foi trabalhar como costume, mas naquela sexta-feira, o dia que ele emendava, ele não passou no boteco, voltou para casa. No outro dia, no sábado pela manhã, ele partilhou com a esposa: algo de ruim saiu de dentro de mim. Você poderia me levar num padre, num sacerdote, para eu me confessar? Nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Resistir na fé. Quando o catecismo da Igreja Católica, na última parte, quando fala sobre o Pai Nosso, a última parte do catecismo, a igreja analisa os 7 pedidos do Pai Nosso. Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Terceiro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O quarto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. O quinto. Sexto, não nos deixeis cair em tentação. E o último pedido do Pai qualquer: mas livrai-nos do mal. No Catecismo 2851, olha o que a igreja fala. Nesse pedido, o mal não é apenas uma abstração, mas designa uma pessoa: Satanás. Preste atenção, o anjo que se opõe a Deus. Designa uma pessoa. Então a igreja oficialmente fala que o demônio existe. Uma das maiores heresias que se passou com a falsa teologia por aí é que o demônio não existe. Ora, meu irmão, minha irmã, São João fala na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8: para isso o Filho de Deus veio ao mundo, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o demônio foi vencido por Jesus. A vinda dele foi para vencer Satanás. E olha o que nos diz ainda o Catecismo da Igreja Católica 391. Por trás da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. A Escritura e a tradição da igreja veem nesse ser um anjo destronado chamado Satanás ou diabo. Aquele que foi o mais orgulhoso, que se levantou contra Deus e foi vencido pela obediência. Deus veio do céu, se tornou homem, e na carne humana ele vence Satanás, amando até a última gota de sangue.
Satanás fez de tudo para que Deus desistisse do ser humano: tortura, traição, escarros, açoite, nudez, vergonha, desprezo. Nada pode impedir que Deus nos ama. Nada. Por isso, esse anjo destronado tem muito poder, porque ele continua com poder angelical, mas foi vencido pela cruz de Cristo. E o único modo de você vencer esse reino das trevas, chefiado por Satanás, é se aderir completamente a Jesus, é entregar sua vida a Jesus, é viver pela fé. Tem uma passagem na Sagrada Escritura, no capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, que eu gostaria que você abrisse também. Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Os versículos são do 14 até o 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Jesus vai exigir de um pai uma atitude de fé para libertar o seu filho. Veja bem, existem espíritos de enfermidade cujos sintomas parecem muito sintomas físicos. Aqui era um menino que tinha todos os sintomas de epilepsia, mas aqueles sintomas só acabaram quando Jesus expulsou o demônio. Também no capítulo 13 de São Lucas, conta a história de uma mulher que ela estava curvada há 18 anos e não podia erguer-se. Jesus expulsou o demônio e a mulher ergueu-se. Existe espírito de enfermidade, e aqui se trata de um terrível, que vai exigir o exorcismo de Jesus. Jesus acaba de descer a montanha, ele havia transfigurado na presença dos seus discípulos principais, Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, está uma confusão armada, versículo 14. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão. Todo aquele povo, vendo de surpresa a Jesus, acorreu para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Então aqueles discípulos não tiveram autoridade espiritual para expulsar o demônio. Por isso Jesus fica irritado com a ira santa com aqueles apóstolos. Por quê? Para você orar com uma pessoa e ser libertada, você tem que estar em estado de graça, tem que ter fé. E isso os discípulos ainda não possuíam. Versículo 20. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Então aquilo vinha desde a infância, e que a passagem fala do jovem epilético. Agora, veja o extremo da falta de fé deste homem, porque quando a pessoa enfrenta uma doença, uma enfermidade, um ataque maligno durante muito tempo, é natural que a fé arrefeça, que a pessoa esfrie na fé.
Agora ele vai falar: se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa. Vamos falar junto? Mais forte. Imagina alguém falar para Jesus: se podes alguma coisa. O que Jesus vai responder? Tudo é possível ao que crê. Vamos repetir juntos? Mais forte. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro a minha falta de fé. Repita comigo: creio, vem em socorro a minha falta de fé. A primeira vez que aquele pai encontrou o menino, ele pediu pelo filho. Na segunda vez, ele pediu pelos dois: ajuda-nos. E agora, vem em socorro a minha falta de fé. Muitas pessoas da nossa família, às vezes são dependentes químicos, alcoólicos, estão no pecado fora da igreja, por nossa falta de fé e omissão, de não orar pela libertação. Jesus quer que você seja o canal da libertação, e não outro. Você é um instrumento que Deus tem em mãos. A sua família, não existe ninguém que ama mais ela do que você, só Deus. Assuma a sua autoridade. Então Jesus vai expulsar aquele demônio. E ele diz, versículo 25: vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, preste atenção o que Jesus vai falar: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Jesus usou uma palavra que Santo Afonso Maria de Ligório, ele explica que existe um tipo de demônio mudo e surdo. Esse tipo de libertação, Jesus também faz. Lá em Lucas 11:14, Jesus expulsa o demônio de um homem, ele passa a falar, estava mudo. Existe um tipo de demônio mudo. Que demônio é esse? É aquele demônio que quando a pessoa vai se confessar com o sacerdote, o demônio emudece ele. Ele fica com vergonha de falar o pecado. O acusador entra em jogo na hora. Você tem coragem de falar um pecado tão feio? Você teve coragem de cometer. O demônio mudo muitas vezes age no casamento. Conheço pessoas que viveram anos debaixo do mesmo teto, como marido e mulher, sem se conversarem. Às vezes o marido tinha vontade de dizer, me perdoa, ou eu te perdoo, mas o demônio mantém essa pessoa muda. É um demônio como que domesticado, que age no oculto. O demônio surdo é aquele que impede que a pessoa escute a verdade. Você fala para ela que ela está no pecado, que tem que mudar de vida, e ela quer a sua cabeça. Ela quer lhe processar. Sabe que você está com a verdade, mas o demônio fecha os ouvidos, como assim fez Santo Estevão. No capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 50, Santo Estevão fala, homens de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. A circuncisão é uma membrana que recobre. Santo Estevão dizia que aqueles homens não escutavam, porque o demônio não dizia, não deixava. Tem pessoas que você fala a verdade e não quer. Para isso, ore primeiro.
Pede a Jesus para tirar toda a mudez. Quando você tiver que pedir perdão, quando tiver que se confessar, pede para Jesus tirar toda a surdez espiritual que impede de escutar a verdade. Às vezes a mulher, principalmente mulher, eu vejo a minha doce querida Deneuzinha, meu amor da minha vida, quando ela vai falar uma coisa, eu escuto. A vontade da gente é mandar calar a boca, mas o silêncio, como fala o cardeal Sara, o retiro do silêncio, naquele livro magnífico, o silêncio, se a pessoa fala alguma coisa, mesmo que você ache que não tem razão, pode ser a voz de Deus para você. Alguma coisa você pode melhorar no seu silêncio. Escuta. Nós estamos num mundo de intolerantes, de inconsequentes, de pessoas que seguem na emoção e não escutam. Quantas vezes eu já dei burrada na minha vida porque não escutei? Demônio surdo e mudo, sai deste homem, desse menino, não torne entrar nele. E então a palavra de Deus diz que o demônio, o menino ficou como morto, ainda maltratou o menino, de modo que mundo dizia morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos expeli-lo? Quer dizer, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por quê? Jesus disse-lhes: essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. E em Mateus 17:20, Jesus, é a mesma passagem, Jesus fala assim para os apóstolos: essa espécie de demônios só pode sair mediante jejum e oração. Quando você tiver uma batalha espiritual para enfrentar, faça jejum e oração. É a primeira arma para afugentar o demônio, é o jejum e oração. É essa arma que Jesus apresenta. E para ajudar na sua oração pessoal, vem a segunda arma: o rosário. Quem tem rosário, levanta seu rosário na mão aí. Nós estamos em tempos de vitória. Nunca o Brasil rezou tanto, seja com o Instituto Hesed, seja com Frei Gilson, nunca se rezou tanto de madrugada o rosário. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Isso é lindo. Meu irmão, minha irmã, me permita dizer algo muito importante. Levanta a mão e fala assim: esta arma é mais poderosa que a bomba atômica. Repita: essa arma é mais poderosa que uma bomba atômica. Mais uma vez, esta arma é mais poderosa que a bomba atômica. Em 2003 eu dei um encontro no Japão e eu fui até Hiroshima, onde preguei em Hiroshima, onde caiu em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos soltaram uma bomba, e com isso, no dia 15 de agosto, acabou a guerra. O Japão rendeu-se. E eu estive lá onde havia caído a bomba atômica. Estive no museu, vi as fotos, vi os objetos que foram completamente destruídos. Onde caiu a bomba atômica, num raio de 1,5 km, de 1.500 metros, não ficou nada em pé e nenhum ser vivo. Em 1,5 km, tudo ficou destruído, menos um convento, onde quatro frades rezavam o rosário. Entre eles, Hubert Schiffer, Hubert Friedrich Schiffer,
que na época tinha 30 anos de idade. Ele e seus 3 companheiros rezavam o rosário. Eles foram arremessados contra a parede. Quando olharam em sua volta, tudo pó. Fizeram mais de 200 exames neles. Eles não tinham nada de radiação. Eles pensavam que eles morreriam em consequência da radiação. E vivos. Os únicos 4 seres vivos de Hiroshima são esses católicos que estavam rezando e perguntaram: o que vocês estavam fazendo? Rezando o rosário. Schiffer só foi morrer em 1982 e ele nasceu em 1915. Aqui está a arma mais poderosa que o demônio, mais poderosa que afugenta o demônio. Imagina o rosário protegeu da bomba atômica. Se você não tem o costume de rezar o rosário, retome ele. Aqui está a grande arma contra Satanás. Neste ministério de 45 anos como ministeriado de cura e libertação, eu já tive a oportunidade de ajudar muitos exorcistas rezando o rosário. O inimigo não consegue falar o nome de Maria, fala aquela mulher. Não consegue falar o nome de Jesus, fala ele. Aqui está. 50 vezes você repete Jesus e Maria. Os nomes que o inimigo treme quando escuta. E quando você reza o rosário por sua família, o inimigo bate em retirada. Pode demorar, mas vai embora, porque quem reza o rosário tem a garantia que Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Glória a Deus. Terceira arma para vencer Satanás: a confissão. Um grande amigo que nós estaremos juntos pregando o acampamento de cura e libertação, de 4 a 6 de outubro, anota aí, Padre Duarte Lara. Primeiro fim de semana de outubro estaremos pregando aqui o acampamento de cura e libertação. Ele morou 10 anos com o Padre Gabriele Amorça, que foi o exorcista do Vaticano, o mais notável dos últimos anos. Padre Gabriele, num dos livros dele, chamado Um Exorcista Conta-nos, ele diz que a confissão vale mais do que um exorcismo. O exorcismo é um sacramental, é um meio pelo qual chega a nós a bênção. E o exorcismo, a confissão é um sacramento, é a presença real de Jesus. E quando você confessa um pecado, o demônio não pode mais tocar em você. 1980 nós fomos dar encontro na cidade do interior de Goiás. O meu coordenador era um homem de Deus. Quando ele fez uma oração de exorcismo de libertação, leigo não faz exorcismo. Muitas pessoas, quando ele fez oração de renúncia, muitas pessoas ficaram oprimidas pelo diabo. Tinha ido conosco um motorista que não era da equipe, tinha comprado um carro zero, um homem bem de vida. E ele se aventurou a rezar também. E não reze, se você não estiver em estado de graça, não reze com uma pessoa oprimida. Todos nós rezamos, porque estávamos em estado de graça, confissão, eucaristia. Mas ele estava rezando e um demônio bem debochado xingava ele. E ele, ali, tentando libertar, e o Sebastião cruzou os braços, um homem de muita autoridade, eu junto do Sebastião, Bernardino, lá de Goiânia. De repente o demônio falou através da mulher: quem é você para pôr a mão na minha cabeça? Ontem, às 3 horas da tarde, você estava com a mulher no motel. Ele ficou branquinho. Tirou a mão, o Sebastião viu que era o espírito de acusação. Quem é você para acusar os filhos de Deus? Você que já está no inferno, volte para lá que é o seu lugar. Imediatamente a mulher ficou libertada. E ele virou para esse amigo nosso e disse assim: e você? Vai confessar sem vergonha e muda de vida.
A confissão anula o pecado. Quando você confessa, o demônio não tem acesso mais às suas misérias. As suas misérias, as nossas misérias, são lavadas pelo sangue precioso de Jesus. Quarta arma para vencer Satanás: Eucaristia. Não somente receber a Eucaristia, mas adorar a Jesus na Eucaristia, porque quem está na Eucaristia é aquele que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, lá em capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Uma luz mais forte que o sol. Todo aquele que adora Jesus Eucarístico fica com as marcas do sol que é Jesus. As trevas vão embora. As trevas vão embora, glória a Deus. Eu tenho um testemunho. Eu conheci o padre Jonas Abib em 1978. Eu tinha 21 anos de idade. Eu fiquei impressionado com aquele homem de autoridade. E ele me ensinou naquela época que quando você adora Jesus Eucarístico, você comunga e você ama a palavra de Deus, o inimigo bate em retirada. Ele me ensinou na época a comprar uma caneta 4 cores, uma Bic 4 cores, e a marcar a Bíblia. Essa aqui é a Bíblia número 5 minha. As Bíblias vão ficando esfarinha na minha mão, uso muito. E eu entendi quando o Monsenhor Jonas disse que a Eucaristia e a palavra de Deus. Por isso Jesus expulsou o demônio com a palavra. Está escrito: nem só de pão vive o homem. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Vamos às 5 armas que o demônio não suporta. Primeiro, jejum e oração. Vamos juntos, gente. Jejum e... Segundo, sacramento da reconciliação, confissão. Terceiro, o rosário. Quarto, a Eucaristia. E quinto, a palavra de Deus. É para você resistir. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a aprender agora a resistir na fé. De que forma? Capriche na sua oração. Às sextas-feiras, faça um jejum. Eu vou fazer 68 anos de idade, mas faço jejum com frequência. Porque eu sei que a gente tem que mortificar o corpo para vivificar o espírito que há em nós. O rosário, a confissão, a Eucaristia, a palavra de Deus. Se você realmente resistir a Deus com essas armas poderosas, o inimigo vai bater em retirada. Ele não vai ousar atravessar esse escudo da fé, como falava Santo Antão. Convido você então, meu irmão, minha irmã, a você se colocar agora em oração. Jesus te chama a você resistir na fé. O Senhor sabe que você está em luta. Na sua casa, quantas pessoas que precisam de libertação. Você não pode ficar neutra na batalha espiritual. Pare de medo. Eu sou lá de Goiás, uma região lá inclusive que preservou tanto que está aparecendo onça, que onça até está comendo gente lá. Tem gente que pensa assim:
Eu não vou cutucar a onça com vara curta, para não incomodar. Então tem pensa, não vou fazer oração de libertação não, que aí o demônio não me importuna. Larga de ser trouxa. Ou dizia o saudoso servo de Deus, Padre Léo, juntos, larga de ser, larga de ser anta. Larga de ser anta. Você não pode ficar neutro. Neutro, você já está do outro lado perdendo. Você tem nas mãos essas armas poderosas e tem que usá-las sem medo, para que o demônio não domine sua vida, os jovens, o coração dos jovens, as suas finanças, a sua vida patrimonial. Eu quero pedir agora por vocês. Senhor Jesus, eu te peço de todo o coração, olha por esses irmãos e irmãs que estão aqui agora e nos acompanha pela rede Canção Nova de comunicação. Essa bênção legado a nós pelo carisma do Padre Jonas Abib. Eu quero pedir agora, Jesus, deste lugar que é santo. Aqui já pisou nesse lugar o servo de Deus, Padre Léo. Neste lugar aqui, sentadinho, sem cabelo. Buscai as coisas do alto. Pregação mais impressionante que eu já vi na minha vida de um homem. Aqui é um lugar santo, onde santos deram sua vida. Eu não tenho dúvida da santidade do Padre Jonas. Por esses santos que pisaram aqui, que foram corajosos até a última gota do sangue deles, até a última quimioterapia, eles não recusaram, não recuaram da fé. Eu convido você, com essa memória tão viva que nós temos entre nós, retoma a sua fé, fique em pé. Pede a Jesus que você quer ser um homem de oração e de jejum, de rosário, de confissão, de eucaristia, de palavra de Deus. Levante os braços e peça mesmo, suplica. Alguns aqui Jesus vai tirar do marasmo, da frieza espiritual. Talvez você esteja igual a esse pai do menino epilético, que por causa de tanto sofrimento, por causa de tanto um sofrimento prolongado, perdeu a fé. Erga a mão e fala: Senhor, batiza-me de novo com o teu Espírito, no teu Espírito. Vem agora inflamar meu coração novamente. Jesus, eu te peço de coração, inflama meu coração, liberta a minha casa, liberta a minha família, liberta, Jesus, eu te peço, Senhor, através de mim. O Senhor está tocando pessoas aqui que estão vivendo pânico, ansiedade, medo, e tudo isso é um diabo que estava tentando fazer com que você não rezasse, que você não tomasse nas mãos essa poderosa arma que Deus lhe dá. Repita comigo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. A todas as suas obras. A todas as suas obras. A todas as suas seduções. A todas as suas seduções. Eu renuncio. Eu renuncio. A todo tipo de ocultismo. A todo tipo de ocultismo. Às religiões reencarnacionistas. As religiões reencarnacionistas. A toda seita de ídolos. A toda seita de ídolos. De entidades. E de entidades. Fora da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica. Eu sou católico. Eu sou católico. Batizado na Igreja Católica. Batizado na Igreja Católica. Não aceito mais. Não aceito mais. Qualquer participação. Em seitas e doutrinas. Em seitas e doutrinas. Fora da Igreja Católica. Fora da Igreja Católica. Caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Da minha vida. E na minha família. E na minha família. Todo tipo de
maldição, todo tipo de maldição, praga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se foi feito contra mim, se foi feito contra ou mim, contra a minha família, ou contra a minha família, algum tipo de feitiçaria, algum tipo de feitiçaria, magia negra, caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Eu assumo agora. Eu assumo no agora. nome de Jesus. No nome de Jesus. E ordeno agora. E ordeno agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Vai Jesus. embora de minha vida. Vai embora de minha vida. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito de enfermidade. Todo espírito mudo e surdo. Todo espírito mudo e surdo. Saia de mim em nome de Jesus. Saia de mim em nome de Jesus. Caia por terra toda dominação maligna. Caia por terra toda dominação maligna. Ore em línguas, levante sua voz agora. Senhor Jesus, liberta aqui em casa toda pessoa que alguma vez foi oprimida pelo mal. Você que às vezes foi atacado, você que tem sido inclusive objeto de perseguição maligna, seja agora libertado pelo poder do nome de Jesus. Que você receba essa libertação onde quer que você estiver. Que a presença de Jesus agora te santifique, te dignifique, te fortifique, te aperfeiçoe em nome de Jesus. E você bem forte, repita comigo: Jesus, Jesus, dá-me a graça, dá-me a graça de resistir na fé. De resistir na fé. Eu quero resistir na fé. Eu quero resistir na fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal. Livra-me do mal. Quero viver a tua palavra. Eu quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Já canta como vitorioso. Mas só te peço, vitoriosa. Livra-me do mal. Livra-me do com a mão mal. Erguida. Nada poderá me abalar, nada me derrotar. Poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória Canta esse nome lindo, esse nome que tem poder. Jesus, solta a sua voz agora. Caia por terra todo mal. Sejam todos libertados desse lugar. Jesus, pelo teu nome, que o mal não volte. Eu proíbo em nome de Jesus qualquer revide ou vingança de Satanás por estarmos aqui servindo o Senhor. Em nome de Jesus, seja todo mal derrotado na sua vida. Jesus, para terminar, vamos lá. Nada poderá me abalar, nada poderá nada poderá me derrotar. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, Ele é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força do irmão, da irmã e fala: você já é vitorioso pela fé. Dá um abraço nessa pessoa e diga: você já é vitoriosa, vitorioso pela fé. Amém.